Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos falar sobre os riscos estratégicos que os OVNIs acabam cometendo, né, Jackson? Para poder espionar nossas bases militares com armamentos nucleares. Pois é, senhor PH. Esse tema ele é muito interessante porque ele envolve vários aspectos. Envolve acobertamento, segurança governamental, possíveis intenções, talvez benéficas, talvez não, né, desses seres. Então é um papo bem interessante hoje, viu? Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos conhecer esses riscos estratégicos. Avistamentos inexplicáveis, incidente Ecoflight, guerra nuclear, planeta Vênus, efeito Casimir. Acredite se quiser. Um recadinho rápido, especialmente para quem está precisando de um site 100% personalizado, criado do zero, que atenda exatamente a necessidade do seu negócio. Vocês lembram que um tempo atrás eu estava à procura de alguém para fazer o site do Acredite Se Quiser? Pois é, meu grande amigo Célio apareceu e fez para mim o site do podcast, que hoje está no ar com um sistema de assinaturas igual o Apoia-se tinha, mas com a vantagem de não pagar mais aquela porcentagem enorme para eles. E tem também agora sistema de download de episódios para assinantes, uma loja completa, além de um suporte 24 horas. Entra lá no nosso site, vejam o trabalho que ele fez, e se vocês chamarem ele para fazer o site de vocês, falem que fui eu que indiquei. Prometo que eu vou chorar o maior desconto possível com ele para vocês, beleza? Eu vou deixar na descrição do episódio o contato dele e também, logo ao entrar no nosso site, aparece o link lá do contato dele. Valeu, grande abraço para todo mundo e vamos voltar ao nosso episódio. Vamos lá, senhor Fudjek. Eu conheço vários casos ali, quando vai estudar a casuística ufológica, a gente se depara com vários casos de OVNIs em bases militares. E, notadamente, a incidência é maior em bases com armamento nuclear ou instalações com algum material atômico. Como é que é isso, cara? Por que esse interesse deles? Cara, essa é a grande pergunta, né? É o grande X da questão, é o grande enigma, né? Só que, antes da gente entender o contexto, a gente tem que entender o que é um ambiente estratégico, que seria as bases militares, onde ficam lá os quartéis, unidades militares, onde ficam soldados e tudo, bases aéreas, centros de controle, né, onde fazem controle de tráfego aéreo, centrais elétricas, usinas hidrelétricas, por exemplo, usinas nucleares, complexos industriais estratégicos, centros de pesquisa, áreas de teste atômico e o próprio local de armazenamento de silos de mísseis. Se a gente pegar grandes casos ufológicos, eles estão rodeando esses locais. Por exemplo, um caso que acho que você não conhece, PH, que eu nunca falei aqui, chamado Noite Oficial dos OVNIs. Os OVNIs sobrevoaram bases militares, bases aéreas, centros de controle, centrais elétricas, usinas nucleares, complexos industriais, centros de pesquisa. Só não sobrevoaram a área de testes atômicos e silos de mísseis, porque isso não tem no Brasil, né? Se tivesse, eles teriam sobrevoado. Então existem vários casos assim, né, com esse aparente interesse desses objetos, né, que são interpretados pelas autoridades como uma ameaça à segurança nacional. E daí vem todo o sigilo militar, acobertamento ufológico e a atuação de agências de inteligência e defesa, que daí atuam para manter tudo isso em sigilo, ao mesmo tempo em que investigam esses casos. Ô Jackson, te interrompendo rapidinho, você falou aí que o Brasil não tem isso, de instalações ali militares com armamento nuclear, até onde a gente sabe, porque o Brasil já teve um programa nuclear com a intenção de criar armamento, inclusive foram feitos testes de detonação lá na Serra do Cachimbo, no Pará. Sim. O ambiente de detonação era subterrâneo, não era exposto que nem lá no estado de Nevada, né, nos Estados Unidos.
Cara, acho que era um buraco de 800 metros, alguma coisa assim que eles cavaram lá pra fazer as detonações. Enfim, a gente sabe que oficialmente isso foi extinto, mas não existe nada assim. É foda eu virar e perguntar isso pra você, sendo que oficialmente falam que não tem. Mas será que não tem um programa brasileiro estudando isso ali por baixo dos panos, não? Cara, pra ser bem sincero, uma vez um informante do governo, ligado ao meio militar, me falou que tem. Que tem coisa fudida, né? Assim, vamos colocar esse termo. Mas, ô Jackson, olha só, uma das maiores jazidas de minérios para fazer enriquecimento e conseguir material radioativo é no Brasil. Urânio, plutônio, tudo, as maiores jazidas são no Brasil. Inclusive, falam que quem forneceu material nuclear para os Estados Unidos ali para fazer as bombas da Segunda Guerra Mundial foi o Brasil. E diz que até hoje esse fornecimento continua. Você acha que o Brasil, sendo um dos maiores jazidas disso, fornecendo isso ali por baixo dos panos pro resto do mundo, eles não teriam um estudo próprio sobre isso? Eu acho muito suspeito falar que não tem. Cara, o Brasil tem uma tecnologia nuclear revolucionária. Na base de Iperó, que é uma base da Marinha, a Marinha é o órgão militar que centraliza esses estudos nucleares aqui no âmbito brasileiro. A Marinha, ela desenvolveu um processo de enriquecimento de urânio que é muito melhor do que de outras nações, melhor que da Rússia, dos Estados Unidos, da China. É uma tecnologia que é bem mais eficiente, assim, digamos, né? E aí a Comissão Internacional de Energia Atômica, ela, a mando dos Estados Unidos, quis vir aqui ter acesso total, né, para inspecionar essa tecnologia, né? E o Brasil disse, não, vocês vão ver até determinado ponto. A partir de determinado ponto, negativo. Vocês não terão acesso. E bateu o pé. E veio a inspeção e tudo, fizeram a inspeção até onde deu, mas o Brasil protegeu seus interesses. E essa tecnologia continua sendo exclusiva do Brasil. Então sim, o Brasil tem capacidade de produzir uma arma atômica. Ele só não faz isso oficialmente porque tem tratados, né? E o Brasil respeita isso. Se tiver alguém escutando a gente que tiver mais por dentro desse assunto e puder dar uma ajudinha pra gente, alguns esclarecimentos, estamos ali à disposição pra trocar uma ideia, fechou? Eu sou muito curioso com isso. Mas vamos lá, vamos continuar aí sobre os OVNIs das bases. Bora lá então. Então, se a gente for observar a casuística ufológica, esse interesse por ambientes estratégicos e principalmente os aspectos nucleares por parte dos OVNIs, isso forma um padrão global. Ocorre no Brasil, ocorre nos Estados Unidos, ocorria na União Soviética, ocorre na Rússia atualmente, todos os países da OTAN, os países europeus, sempre acontece isso. Sempre tem essas manifestações. Um caso bastante interessante ocorreu na base aérea de Minot, lá nos Estados Unidos, em 5 de março de 1967, quando o tenente David Shore, ele estava lá na central de lançamento de mísseis, sempre tem alguém de plantão lá, né? E ele estava lá de plantão. Como é que ocorre a questão do lançamento de mísseis? Tem que ter uma autorização do governo, eles têm que ativar um protocolo, então tem toda uma sequência de etapas para se lançar um míssil nuclear, e o lançamento final, digamos assim, o apertar do botão não ocorre num único botão, tem que ligar uma chavezinha e tem que simultaneamente apertar esse botão em alguns lugares, fazer isso de modo simultâneo, mais de uma pessoa, e aí sim o míssil acaba sendo lançado. Em 5 de março de 67, o David Shore estava lá na central de lançamento e, nesse momento, um grande objeto voador brilhante sobrevoou a base e ele se posicionou em cima de cada um dos silos de lançamentos de mísseis da unidade. Acho que tinha em torno de 11 mísseis ali, 11 silos de mísseis. E esse OVNI pairou em cima de cada um deles. E quando ele pairava em cima de um desses silos de lançamento, o sistema de lançamento daquele míssil era ativado. Então, ele via nos instrumentos dele toda a sequência de ativamento sendo feita automaticamente sozinho, sem ninguém mexer. E aqueles mísseis iriam ser lançados contra a Rússia. Ia dar uma merda muito grande, ia dar uma guerra nuclear. E aí depois, pouco antes dos mísseis realmente serem lançados, tudo foi desligado e voltou ao normal. E aquele objeto, então, foi embora. Ô Jackson, você citou uma coisa aí que me deu um frio na espinha gigante agora. Vamos supor, tá, que essas histórias ufológicas todas, tudo isso seja real mesmo, elas realmente visitam a gente, estão lá, fizeram isso com as bases. Eu tô colocando isso aí para caso pessoas venham falar assim, o PH tá trabalhando com uma hipótese que às vezes nem é real. Então vamos colocar que isso aí tudo é real mesmo. Se eles quiserem realmente fazer alguma coisa com a gente e acabar com a gente aqui, eles simplesmente vêm, ativam isso e falam assim, deixem eles se matarem agora, e acabou. Pois é.
Isso é um dos aspectos mais preocupantes, né? Um dos aspectos mais debatidos, inclusive, né? Ô, Jackson, você imagina, sei lá, a Rússia manda uma bomba nuclear para os Estados Unidos, bum! Aí antes os Estados Unidos retaliar, começa aquele falatório todo e tal, aí a Rússia pronuncia um disco voador que ativou nossa ogiva. Pô, porra, será que cola? Cola, porque tem algumas coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho que dão respaldo nessa cola. Porra, caramba, então tá, vamos lá, agora você tem minha atenção. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Bom, em 16 de março de 1967, pouco tempo depois daquele primeiro caso, ocorreu mais um, agora na base aérea de Malmstrom, lá nos Estados Unidos, onde também tinha silos de lançamentos de mísseis. Esse incidente é o chamado incidente Echo Flight. Então, como que aconteceu? Havia 10 mísseis balísticos nessa base, e por volta de 8h45 da manhã, logo cedo, os mísseis foram sucessivamente desativados. Desativou um, desativou outro, e outro, e outro, e outro, até que todos os mísseis da base foram desativados, inutilizados. Eles não poderiam ser lançados de forma nenhuma. Estavam realmente desligados ao máximo, né? Todos os protocolos, tudo. E aí foram fazer uma investigação, as autoridades, e verificaram, e não havia nada assim que indicasse um problema nos equipamentos. Era uma falha de armamentos sem precedentes. Estava escrito no relatório de pesquisa, inclusive. E assim, esse evento ficou, digamos assim, oculto, até que em 1996, o Robert Salas deu uma entrevista para uma revista e ele revelou que esse fato aconteceu e que havia OVNIs luminosos no céu sobre a base e que um deles desceu sobre a base e que, quando ele fez isso, todo o sistema foi desativado. E foi necessário um dia inteiro de trabalho dos técnicos para reativar os sistemas de lançamento. Então o OVNI pairou ali, em segundos desativou, e os técnicos levaram o dia inteiro para ligar tudo de novo. Então, para a gente ter uma ideia aí de como as coisas acontecem de uma forma muito fácil e fora da capacidade do governo, né, em lidar com isso. Dias depois ocorreu um incidente Oscar Flight, também na mesma base, que ocorreu em 24 e 25 de março de 1967. Entre 6 e 8 mísseis foram desativados quando um disco voador de brilho avermelhado pairou sobre essa base, sendo visto também por muitas pessoas nessa base. No ano seguinte, ocorreu o caso da base aérea de Minot, em 24 de outubro de 68, e nessa data um avião de bombardeio nuclear decolou para fazer uma missão de treinamento que durou 10 horas. Eles estavam voltando desse treinamento para pousar na base, e pouco antes do avião chegar na área para pousar, surgiu um OVNI que ficou sobrevoando a base aérea ali durante vários minutos. E aí, então, com a aproximação do avião, eles avisaram os pilotos de que estava tendo um objeto voador sobrevoando a base, e aí os pilotos resolveram desviar da rota e ir em direção a esse objeto para ver o que se tratava, né? Esse OVNI estava a 3 milhas de distância do avião, e repentinamente ele acelerou, chegando ali a 1 milha, a 1.800 metros de distância do avião. E nesse momento ele apareceu no radar de bordo desse avião, e existe a imagem do radar, inclusive, com a presença do OVNI. Eles fotografaram isso. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, o rádio, o sistema de comunicação do avião, se desligou. Eles não conseguiam falar com o controle de voo. Então eles ficaram sobrevoando, dando voltas em torno desse objeto, que eles descreveram como um objeto, como se fosse um sol em miniatura. Ele era extremamente brilhante, né? E aí depois, esse caso foi investigado, existem documentos a respeito. Eles desenharam esses objetos, e esse objeto ele é muito semelhante a um OVNI que sobrevoou a base aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro, em 1970. Mas é igualzinho, ele parece um boné, pra vocês terem uma ideia. E aí esse caso foi dado como inconclusivo, né? Aliás, dado como inconclusivo não, o Blue Book fez a investigação, e ele falou que os pilotos haviam se confundido com o planeta Vênus. Ai, meu Deus, tá. Já usavam essa desculpa naquela época, né? Porque ainda hoje usam essa desculpa. O OVNI aparece no radar e vem alguém e fala, é o planeta Vênus. Cara, eu até te perguntei isso nos primeiros episódios que a gente gravou da Noite Oficial. Se Vênus apareceria na tela de radar. Não, né? É impossível. Então, se aparecer um OVNI, for captado no radar e vier alguém falando, é o planeta Vênus, caramba! Não é, não tem como. O planeta Vênus não cai no radar, não aparece no radar. Não aparece. Ponto. Não tem o que discutir. Caramba, não tem como alguém falar o contrário. Não aparece no radar. Esse objeto, eles deram voltas nesse objeto,
Esse objeto tinha 60 metros de largura e 15 metros de altura, com brilho avermelhado, e Vênus tem uma cor âmbar, uma cor quase branca. Esse OVNI tinha janelas ao redor, e depois esse objeto acelerou, chegando a 5.632 km por hora. Vênus jamais faz isso, pô. E 2 horas da manhã, né? 2 horas da manhã você não vê Vênus. Não adianta virem falar ao contrário. Você não vê. Não aparece no céu. Mas olha só, Jackson. Se você for parar para analisar a situação de uma forma mais fria, o exército nunca vai admitir que alguma coisa passou por cima da base deles e desativou ou ativou o armamento mais letal que a gente tem na Terra. Não vão. Nunca. Isso aí mostra uma fragilidade que eles não estão dispostos a admitir. Eles vão sempre dar uma desculpa dessa. A gente nunca vai ter um relato oficial de uma base falando que um OVNI realmente foi lá e fez isso. A não ser que seja igual no caso do Robert Salas, já está aposentado, já encerrou sua carreira militar, aí se dispõe a falar. Mas eu não acredito que, além dele, existam muitos outros dispostos a falar isso não, cara. Isso é uma coisa muito pesada, assim, precisa admitir. Pois é. E aí, os ufólogos ficaram sabendo desses casos, né, e tudo, e resolveram fazer um estudo estatístico. Então eles fizeram um mapeamento de todos os locais onde existe alguma coisa nuclear nos Estados Unidos. Podia ser uma usina, um local de detonação, um local de armazenamento de mísseis, ogivas, tudo que tivesse algo nuclear ali, né, significativo. E eles, para fazer assim um padrão, digamos assim, eles pegaram cidades semelhantes. Então, por exemplo, tem uma cidade lá de 100 mil habitantes que tem uma usina nuclear. Então eles pegaram outra cidade de 100 mil habitantes que não tinha usina nuclear para fazer a comparação. E que tivesse basicamente o mesmo relevo, o mesmo nível educacional das pessoas e tudo. Enfim, foram 164 condados analisados e eles perceberam que nos locais onde existem elementos nucleares havia o dobro ou o triplo de avistamentos de locais que não tinham elementos nucleares. Provando então que realmente esses locais atraíam a presença de OVNIs. Então foi um estudo bem significativo. Isso nos Estados Unidos, né? Agora falando aí de casos da União Soviética. Na União Soviética aconteceram vários casos. Na Rússia ocorrem casos atualmente também. Um dos mais significativos ocorreu em 26 de abril de 1986, lá em Chernobyl, na Ucrânia, quando uma falha no sistema de resfriamento causou colapso, né, e a explosão do reator. A usina nuclear é basicamente assim: você tem a radiação lá, você tem o material radioativo que fica produzindo calor, então ele fica numa piscina com água ali. Esse calor ele vai esquentar aquela água que vai evaporar e vai fazer os mecanismos funcionarem, né, de geração de energia. Basicamente assim, grosso modo, que funciona a usina nuclear. Então, se não tem água, aquilo ali vai esquentar, porque ele não vai ser resfriado, não vai manter a temperatura, vai esquentar, vai aumentar a pressão até que ele explode. Foi o que aconteceu na Ucrânia, em 26 de abril de 86. E 3 horas após a explosão, surge uma esfera luminosa metálica que pairou muito perto do local onde explodiu. Se você olhar a foto da explosão lá da usina, você vê um buraco, e esse objeto ficou a 30 metros desse buraco. O reator estava em chamas ainda, estava pegando fogo, e aquele objeto ali. E ele emitiu 2 raios de luz avermelhados para esse reator. E ficou ali iluminando o reator por 3 minutos. Depois disso, esse objeto partiu em alta velocidade para noroeste. Naquele momento em que o OVNI chegou, o reator exposto estava emitindo 3.000 mRs por hora, que é um índice radioativo gigantesco. E quando esse objeto partiu, esses 3.000 tinham caído para 800 mRs. Então, seja lá o que for que esse OVNI fez, ele diminuiu muito a radiação naquele local, mas muito. E isso permitiu que os caras que trabalhavam ali no resfriamento, no rescaldo, apagando os incêndios e tudo, permitiu que eles pudessem trabalhar com mais segurança, né? Impedindo que algo pior acontecesse. E depois disso, nos dias seguintes, ao longo de um mês, houve uma forte incidência ufológica ali em toda a região de Chernobyl, né? Provavelmente também trabalhando nesse aspecto da radiação, até que as pessoas ali, os humanos, pudessem assumir a situação, né? Digamos assim. Entre 1980 e 1990, na União Soviética, foram registrados vários casos, e isso segue um padrão semelhante ao dos Estados Unidos, com OVNIs sobrevoando instalações nucleares, não apenas usinas, mas qualquer local de incidência nuclear, né? Lá em Dimitrovgrad, na Rússia, tem um Instituto de Pesquisa Científica de Reatores Atômicos.
Então eles fazem pesquisas científicas ali nessa questão da radiação, né? No verão de 1991, várias esferas luminosas surgiram sobre essas instalações, chegando perto do solo. Inclusive chegando perto de um carro que estava trafegando ali. O motorista viu aquilo, se assustou demais e quase bateu o carro. Ele chegou a desmaiar, na verdade, mas não, assim, ele parou o carro e perdeu a consciência, né, de susto. Um outro local nos Estados Unidos na União Soviética, que tem uma alta incidência ufológica é na ilha de Novaya Zemlya, que fica bem ao norte, no Círculo Ártico já, Círculo Polar Ártico, e que ali é uma área de testes nucleares atômicos da Rússia atualmente. E era da União Soviética também. Ali foi testada a maior bomba já criada, a com maior potência. Se não me engano, era uma bomba de hidrogênio. E eles detonaram sobre essa ilha. Então ali, essa área também é uma área de forte intensidade ufológica, né? Ainda na União Soviética, a União Soviética ela englobava vários países, tinham vários países que faziam parte da União Soviética, inclusive a atual Ucrânia fazia parte da União Soviética. Em 4 de outubro de 1982, ocorreu um incidente na base de mísseis nucleares de Bielorussia. E nessa ocasião, um enorme disco voador com 900 metros de diâmetro pairou sobre todo o complexo. Ele era só tinha forma metálica, né? Mas você não tinha nenhum detalhe externo, não tinha janela, não tinha nada. E enquanto esse OVNI pairou sobre o local, o sistema de lançamento dos mísseis foram ativados, como aconteceu nos outros casos nos Estados Unidos. Os mísseis foram acionados para lançamento e o técnico que estava lá, ele viu todo o sistema lá pelo controle dele, vendo todo o sistema sendo ativado. Inicialmente ele achou que era algo vindo de Moscou, tinha sido ativado por lá e a guerra estava começando. E ele ficou atento ao contato e tudo. Só que um pouco antes, cerca de 15 segundos, o sistema desativou e os mísseis não foram lançados. Isso aí foi investigado pelas autoridades soviéticas e também não encontraram qualquer tipo de falha nos equipamentos. E aí um outro caso que ocorreu também na União Soviética foi em Yerevan, na Armênia, em 1983. Em Yerevan tem 2 complexos atômicos nesse país e em um deles o sistema de resfriamento entrou em colapso. Eles não estavam conseguindo resfriar o reator, iria acontecer ali o que aconteceu em Chernobyl 3 anos depois. Só que um OVNI pairou em cima das instalações e, de repente, eles conseguiram retomar o controle ali do sistema de resfriamento. Na Rússia, atualmente, tem a cidade de Sarov, que fica ali a sudeste de Moscou, e essa é considerada a capital nuclear da Rússia. E ali, nesse local, os avistamentos são muito frequentes. São rotineiros, acontecem com muita frequência. Todos esses fatos nos levam a pensar, né? Se nós temos as armas mais destrutivas, com maior tecnologia envolvida, se os OVNIs têm controle total sobre isso, por que eles têm controle total? Primeiro, né? Essas armas são mantidas pelas grandes potências, podem destruir o planeta inúmeras vezes, poderia ser usada contra naves, caso houvesse uma tentativa de invasão. Então, se eles têm controle total dos arsenais nucleares, nós estamos sem armas contra eles, basicamente. Ô Jackson, olha só, mas tem um ponto também que eu tava ouvindo você contando isso tudo aí. A gente já especulou que eles não ficam indo e voltando de onde eles vêm até a Terra e volta. Que eles têm algum ponto, sei lá, uma base, alguma coisa por aqui ou próximo. Vamos trabalhar com a hipótese que eles já estão aqui há muito tempo, debaixo dos nossos mares ali, oceanos. Será que essa intervenção deles e esse ligar e desligar essas armas, ativar e desativar, não seria mais, por um lado, tipo assim, não vão deixar os meninos fazer bagunça? Vamos cuidar da nossa casa aqui e isso aí a gente não deixa eles fazerem? Cara, eu acho que sim, eu vou por essa hipótese, viu? Eu acredito que seja esse aspecto mesmo, né? Existem vários pontos de vista diferentes na ufologia, né? Tem alguns que falam que os aliens fizeram o trabalho de conhecer o inimigo, no caso a gente, conhecer as nossas armas para saberem se defender e colocar a gente de joelhos mais rapidinho. Tem outros que falam que realmente é para proteção do planeta, para que a gente não faça nada de errado. Enfim, aí tem esses 2 pontos de vista, né? Existe um outro problema envolvido que é mais humano, os possíveis erros de interpretação. Vamos supor, você tem ali a divisa entre Estados Unidos e Rússia, que fica ali bem perto do Alasca. Ali sobre o mar, ali tem a divisa entre os 2 países. Vamos supor ali que, de repente, venha um OVNI da Rússia
venha vindo, e entrou no espaço aéreo do Alasca em alta velocidade, e os militares dos Estados Unidos, interpretem isso como um míssil nuclear. Opa, estão nos atacando, vamos acionar nossos mísseis, e manda mísseis para lá. Houve um erro de interpretação que resulta numa guerra. Isso é um risco permanente que a gente corre. Ainda mais quando dois babacas são colocados na presidência e que adoram fazer guerra. Um provoca o outro. Aí, de repente, ocorre um problema desse. Quem paga é a população, é todo ser vivo do planeta, por causa desses dois burros. Ô Jackson, eu tava vendo outro dia que o Trump, ele tentou ter acesso aos códigos de lançamento dos mísseis nucleares. Ele foi impedido por generais do exército dos Estados Unidos, que não quiseram liberar os códigos pra ele. Olha o nível de insanidade desse cara, velho. Ele tava pensando em usar essa carta. Pois é, cara. Por isso que eu digo, o cara é louco. É o risco que a gente corre, né? Pô, cara, eu acho inclusive que se for acontecer alguma coisa nuclear nessa história toda dos Estados Unidos aí contra o mundo, a verdade é essa, né, velho? Não é Estados Unidos contra o Irã e tal. Os Estados Unidos, agora ele tá se colocando contra o mundo. Já fez contra a Venezuela, se meteu na Ucrânia, foi pra cima do Irã. Então, tipo assim, cara, pra eles começarem a usar uma coisa dessas, não custa nada. O doido que tá lá. Se é uma hora pra esses seres, essas inteligências, sei lá o que forem, mostrarem a real intenção delas por trás dos armamentos, a gente vai descobrir. Pois é. Tem um ex-militar que agora já é falecido, mas ele se chama Bob Oldin, que trabalhava no quartel-general da OTAN na Europa. Ele falava sobre ufologia também, e ele falou que havia uma linha telefônica, uma hotline, entre o governo dos Estados Unidos e da União Soviética, e depois da Rússia, né? Justamente para falar sobre a questão ufológica, para que não houvesse um erro de interpretação. Então aí entra naquele aspecto que eu comentei no começo, dessa comunicação, né, evitando aí que um jogue bomba no outro. Então havia essa conversa entre eles. Se algum objeto estivesse vindo de um país para o outro, havia essa comunicação, esse alerta, né, dizendo, olha, temos um OVNI passando daqui para aí, então estejam cientes, não é a gente que está atacando vocês. Ô Jackson, como é que foi os bastidores dessa conversa e desse acordo? Pois é, ninguém sabe dizer, né? Ninguém diz. Imagina o secretário de defesa americano, sei lá, ligando pra sei lá quem na Rússia, falando assim, ó, a gente tem que conversar do assunto aqui. Eu não sou doido, tá? Mas, se por um acaso acontecer alguma coisa e um míssil nosso fosse parado aqui, não foi a gente, foi um disco voador. Então, me deixa um telefone de contato aí que eu tinha visto se o disco voador fizer isso. Foi assim a conversa? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porra! Caramba! E o Jackson, outra coisa também que você tava falando aí, eu vou remoendo as ideias. Cara, câmera de segurança é uma parada que existe, sei lá, desde 1940 e poucos. Acho que foi mais difundida ali a partir de 1960. Cara, é difícil acreditar que numa base militar que tem armamento nuclear, que deve ter um sistema de segurança e vigilância fortíssimo, não ter câmeras de segurança que filmaram esses eventos. Pois é, eu acho que sim, eu acho que filmaram. Cadê, Jackson? Pois é, quem sabe essas filmagens saiam agora, né, com essa possível liberação de informações ufológicas, né, que o governo fala que vai acontecer. Mas, cara, nunca! Ainda mais nesse momento que a gente tá agora. Nunca que se eles forem liberar alguma coisa ufológica, isso vai estar incluído. Nunca. Nesse momento, eles falarem que eles não têm controle sobre sobre o Zap, que tá na mão deles. Eles vão admitir que eles não têm mais o Zap, que estão blefando. Nunca. Eles podem falar o que for, que caiu uma nave Roswell, sei lá, de repente até que Varginha era verdade. Aí eu volto aqui e peço perdão pelas merdas que eu falei. Mas eu duvido que isso vai ser divulgado. Duvido. Novamente, admitir que OVNIs vão lá, ativam e desativam o nosso armamento mais poderoso, é admitir uma incompetência e uma falta de habilidade para lidar com isso suprema. Eles nunca vão fazer isso. Exatamente, nunca. Esse é um dos pontos do acobertamento. Se eles admitirem que OVNIs existem, eles vão ter que admitir que não podem fazer nada contra eles, né? Pois é, então isso aí pra mim já é um ponto assim que pesa muito de por que manter o segredo, que eles nunca vão admitir que eles não têm controle sobre uma coisa dessa, ainda mais os Estados Unidos. Pois é. Ô Jackson, deixa eu puxar uma coisa aqui, eu não sei se você vai ter informações sobre isso, mas teve algum avistamento, tirando os Foo Fighters,
Bem, cara, eu já ia falar se teve algum avistamento na Segunda Guerra Mundial, mas teve os Foo Fighters. Tirando os Foo Fighters, teve alguma coisa ufológica ali na Segunda Guerra, perto ali ou após o lançamento das bombas? Segundo alguns ufólogos, sim. Eu não cheguei a me aprofundar nesse aspecto, mas segundo o que eles dizem, sim, houve avistamentos e foi investigado e acobertado pelo governo dos Estados Unidos. Inclusive, essas detonações teriam de alguma forma atraído esses OVNIs que caíram lá na região sudoeste dos Estados Unidos, naquelas áreas de deserto ali, justamente por conta dessas detonações nucleares e outros equipamentos nucleares que estavam ali naquela base, naquela região, naquela época. Cara, porque, sei lá, a gente sempre especula aqui que eles vão interferir quando tiver uma guerra, para acontecer uma guerra nuclear. Eles vão interferir e impedir isso de acontecer. Por que eles não impediram ali em Hiroshima e Nagasaki? Pois é, só que tem uma coisa, né, pegar até 1940, digamos assim, finalzinho de 1939, não havia uma casuística ufológica expressiva. Os avistamentos eram esporádicos. Seja eles quem forem, estavam olhando de longe as coisas que estavam acontecendo. Aí começou a guerra, na guerra eles deram uma atenção maior, vendo que a gente estava se matando aqui, e na guerra houve essa detonação. E acho que daí, a partir dessa detonação, é que realmente atraiu a atenção dessas inteligências. Aí eles começaram a observar com mais frequência. É o que, pelo menos, eu observo olhando historicamente aí os casos. Porque foi a partir da detonação ali que os casos começaram a se intensificar, aumentar e tudo mais. E tem esse aspecto, como a gente viu aí, de interesse nuclear, né, se manifestando nas áreas aí com foco nuclear, vamos colocar assim, né. E o Jackson, a gente tem usina nuclear no Brasil. Poucas pessoas se dão conta disso. Acho que talvez as pessoas que moram no Rio de Janeiro ali tenham mais contato com essa informação e seja mais comum para elas. Mas a gente tem 2 usinas nucleares funcionando no Brasil, né? Angra 1 e Angra 2, que são no Rio, não é isso? Sim, e lá tem uma grande casuística ufológica também, né? Isso que eu ia perguntar. Tem avistamentos lá naquela região, vários avistamentos por lá. Então é um polo, digamos assim, atrai o fenômeno, né? A base de Peró também, da Marinha, atrai esses objetos. E eu acredito que a base aérea do Cachimbo também ainda atraia, de alguma forma, essas manifestações. Tem algum registro oficial que foi divulgado de algum incidente nessas usinas ou não? Não. Até porque são áreas de segurança, né? Para que a gente fique sabendo, essa informação tem que vencer o acobertamento. Tem que vazar pra gente de alguma forma. Ô Jackson, uma curiosidade agora, fugindo um pouquinho do assunto. Essas usinas, elas estão ativas e fornecem energia para a população no Rio de Janeiro? Ou é uma coisa mais voltada para a indústria? Não, ainda tá. Ela funciona, ela está ativa. Nós temos a usina Angra 1 e Angra 2, que já funcionam. E tem a Angra 3, que está sendo montada, né? Está sendo construída ainda. Cara, como é que isso não é mais divulgado? Por que isso não é comentado que existe usina nuclear no Brasil, que fornece energia? E por que isso não é levado para outros estados? Cara, existe uma reação muito grande das pessoas em relação a usinas nucleares. Eu sou totalmente contra o uso de usina nuclear quando você tem outras formas de gerar energia que não mataria milhões de pessoas, né, se der algum problema. Cara, mas a gente tá falando de energia. Mas daí as pessoas falam, a usina nuclear é extremamente segura, né? Fukushima foi construído com as maiores normas de segurança, e deu no que deu, né? Então, eu acho que poderia se investir em outras formas de energia mais limpas e esquecer essa tal de energia nuclear para geração de energia, que eu sou totalmente avesso a isso. Cara, mas se você for parar a pensar, depois que você constrói uma usina atômica ali e ela está em funcionamento, você basicamente vai dando manutenção nela para ela continuar funcional, não ter nenhum problema estrutural nem nada, mas ela vai gerar energia infinita ali para você. Sim. Infinita, aspas, assim, mas sei lá, durante pelo menos a sua vida aqui na Terra, ela vai estar gerando energia. Sim. Com um custo muito, muito baixo. Sim. E puxando ainda o que você falou, eu acho que o risco é muito pequeno. Quantas usinas nucleares operacionais existem no mundo? Quantos acidentes, assim, realmente graves ocorreram? Pô, estatisticamente é um número muito pequeno. Mas você sabe que a maioria dos problemas não é revelado. Se você pesquisar aquele acidente que quase aconteceu em Yerevan, na Armênia, você não encontra informação. Mas é um fato que quase aconteceu, aquilo quase virou uma Chernobyl. Não é comentado. Existem outros incidentes nos Estados Unidos. Teve outro incidente nuclear, que inclusive gerou mortes nos Estados Unidos, e que também não é falado. Então, esse tipo de informação não vem a público. E uma vez eu falei com um cara que mora em Angra, lá bem pertinho das usinas. Ele tem um contador Geiger, e ele, em algumas ocasiões, ele já percebeu variação na medição de radiação, do nada, assim, durante um período.
Então, se o que ele falou é verdade, tá? Não estou dizendo que é, mas se for verdade, isso já seria um problema. Putz, mas será que isso não é monitorado? Isso aí vaza assim? Eu não acredito muito nisso, não. Com certeza é monitorado e existe todo um processo de cuidado, né? Todo um processo de certificação envolvido ali, de monitoramento, para evitar qualquer tipo de problema. Mas, eu volto a dizer, em Fukushima tudo isso existia, os mais altos padrões de segurança. Tá, então vamos lá, Jackson, olha só. Deixa eu só jogar o negócio no Google aqui, peraí. Ô, Jackson, olha só, reforçando o meu ponto, tá? Igual eu te falei. Não me entendo errado, tá? Eu não tô aqui defendendo energia atômica, não. Mas eu acho que as usinas atômicas são uma forma muito segura de se produzir energia a um custo baixo e acabar com essa dependência que a gente tem. Tô dando um exemplo só, tá? De números. Tem mais ou menos 440 reatores nucleares operacionais pelo mundo, distribuídos ali por cerca de 31 países. E tem mais por volta de 60 sendo construídos. Então a gente vai chegar a quase 500. Houveram apenas 3 acidentes graves desde que começou a ser usado usina nuclear. Dá mais do que isso. Eu já ouvi falar de uns 5, 6. É aquilo que eu te falei. Esse tipo de informação não é divulgada. Ô Jackson, olha só. É porque o Google, quando eu joguei aqui pra pesquisar, isso aí me pegou meio desprevenido na nossa gravação, essa discussão nossa. E aí eu pesquisei aqui e me deu só 3 acidentes. Foi Chernobyl, Three Mile Island, em 79, eu não conhecia, e Fukushima. Só que aí você falou assim, não, PH, igual você falou, aconteceram mais. Aí eu fui pesquisar aqui, incidentes envolvendo coisas nucleares, submarino, usina, esse tipo de coisa, cerca de 99 incidentes. Então, esses dados eles ficam ocultos, ficam maquiados, justamente para que a população não tome conhecimento. Esse que é o grande problema, entendeu? E talvez isso justifique, né, todo o potencial destrutivo, né, justifique a presença dessas inteligências nesses locais. O meu palpite, a minha opinião, tá, é que esses que monitoram os aspectos nucleares aqui no nosso planeta não sejam exatamente extraterrestres. No meu palpite, eles são interdimensionais. Uma detonação nuclear, por exemplo, uma reação nuclear em cadeia, alguma coisa assim, talvez ela tenha o potencial de interferir em diferentes dimensões, em diferentes universos, digamos assim. Então, quando se detona uma bomba nuclear aqui, pode bagunçar alguma coisa em outra dimensão, onde essas inteligências estão. E aí, então, elas vêm para a nossa dimensão e fazem todo um monitoramento ali, para entender o que nós temos, o que estamos fazendo e o que pode dar de problema para eles, entendeu? Ô Jackson, de repente, a gente tem uma visão que a gente detona uma bomba e tem a consequência da radioatividade, que mata tudo e tal, que é perigosa, além do potencial destrutivo ali da explosão em si, mas a gente às vezes não tem um conhecimento para averiguar que isso pode ter impacto, igual você falou, em outras coisas que a gente nem imagina, como por exemplo essa barreira entre as dimensões, se é que ela existe, entendeu? De repente a gente usa um artefato desse aqui e ele causa um efeito, sei lá, o pessoal fala o efeito Kashmir, né? Que acontece de um lado, acontece do outro. De repente isso acontece do lado de lá também? Uhum. Pois é possível. Então, isso justificaria essa presença deles, né, nesses locais. Então, esse é apenas um palpite. Eu ainda estou desenvolvendo melhor essa teoria e no futuro talvez eu tenha algo mais a acrescentar nesse aspecto, né? Cara, é porque, de um certo modo, isso faz sentido, porque se a gente está trabalhando ali com fissão e você está desmembrando ali os átomos e tudo para criar energia, de repente esse processo, ele não ocorre só ali no núcleo da bomba, no material radioativo. De repente, quando a bomba estoura, começa esse raio de destruição, isso aí se expande e vai afetar a constituição física, sei lá, de outras coisas, igual eu te falei, que a gente não conhece. Pois é. Analisando assim faz muito sentido. E só uma pequena correção antes da gente encerrar, que eu retiro meu comentário que eu sou a favor de usinas nucleares. Eu fui manipulado pela mídia, eu tive acesso a números errados, então eu retiro meu comentário ali atrás, tá? Não sou afim mais não. Imagina, a PH ser afim de usina nuclear para baratear energia e tudo, então beleza, nós vamos instalar uma aí no seu bairro. Pô, não quero. Eu sou a favor que exista o estudo, que se estude profundamente, se conheça e se domine, mas que se use uma forma de energia mais segura. Ô Jackson, isso pra mim é Homem da Caverna mexendo com fogo. É. Vai queimar muito Homem da Caverna ainda até ele aprender a mexer nisso direito, sacou? Então eu acho que é uma coisa, por enquanto... Se eu for parar pra pensar, Jackson, a gente usa urânio, plutônio, essas coisas, pra ferver água.
A usina nuclear, ela é basicamente uma usina, uma máquina a vapor gigante. Sim, mais ou menos É isso. muito primitivo. A gente não tá usando a energia propriamente dita, a gente tá usando o calor pra ferver a água, cara. Eu acho isso muito primitivo. Eu não entendo nada de energia atômica, de nuclear, nada, zero. Mas eu acho uma forma muito primitiva de se obter energia. Muito. Enfim. Você está ouvindo... Acredite, se quiser. Hoje nós falamos, então, dessas ameaças. Se é que eu posso dizer assim, né? De repente nem são ameaças. A gente considera uma ameaça, né, Jackson? Mas de repente pode não ser. Pode ser, inclusive, nossa tábua final de salvação. Vai saber. Pois é. Mas citamos isso aqui e eu quero aproveitar para reiterar o convite que eu fiz ali no episódio. Se alguém que está escutando a gente tem mais conhecimento dessa área atômica, nuclear do Brasil, desse cenário, o que existe ali, se existe alguma coisa meio obscura que não tenha conhecida, vem aqui e compartilha com a gente que vai ser bem interessante trocar essa ideia. Senhor Fujek, eu sei que você fez um vídeo desse nosso episódio. Tá lá no Fenômeno, não tá? Sim, inclusive tá com o mesmo nome, né? OVNIs versus riscos estratégicos, uma live que a gente fez e que tem as imagens aí, né, que mostra ao longo da live pra gente entender melhor o contexto e que tá bem completinho, tá bem interessante. Dá um pulo lá e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Exatamente. E aproveitando o momento merchan do Fenômeno, tem livros seus à venda em PDF num preço mais em conta, né? Porque você não precisa nem falar que esgotou, que a galera já tá sabendo dessa história aí. Cara, você me lembrou que nós estamos chegando agora na noite oficial dos OVNIs, no aniversário de 40 anos do caso, e eu tô preparando 2 conteúdos, 2 lives. Em uma que vai acontecer... provavelmente no dia... Eu não sei se eu vou fazer, eu não sei a ordem, tá? Mas serão 2 lives. Uma com testemunhas muito importantes da noite oficial, pilotos, militares que atuaram na defesa aérea naquela noite, testemunhas da nave-mãe, por exemplo, que eu vou trazer aqui, trazer lá no canal, né? Pra dar o seu depoimento ao vivo na live. Inclusive o militar da Marinha também. E só tô dependendo da confirmação de alguns, tá? Então, provavelmente todos eles vêm. E a outra live é onde eu vou apresentar todas essas novidades da noite oficial, digamos, né? Participação de exército, marinha, o número atualizado de aeronaves, que não foram 5 caças, né? É bem mais do que isso. Então vocês vão poder acompanhar essa live com as informações, os vídeos, as comprovações aí do que eu tô falando, certo? Então dá um pulo lá no canal Fenômeno, se inscreva e ativa o sininho, né, para ser informado quando isso chegar. E também está chegando o livro, né, o dossiê Noite Oficial dos OVNIs, que vai estar disponível na Amazon já na primeira semana de maio, e que tem essas pesquisas detalhadamente, com a transcrição de entrevistas que eu fiz, depoimento de testemunhas, os nomes que eu posso citar eu estou citando, inclusive de militares, os que eu não posso citar, infelizmente, não vou citar em respeito às pessoas, mas de qualquer forma o depoimento tá lá e tá espetacular esse livro. Você vai ver, vai tá fodástico o livro. E o outro livro, o Cenário de Contato, já tá na Amazon. Tá? Que aborda relações de governo aí no mundo inteiro, casos nacionais e internacionais com essa pegada governamental. Tá? Esse você tem livro físico, os dois, né, o Noite Oficial e o Cenário de Contato, você consegue o livro físico na Amazon. Os outros 2 livros, Noite Oficial dos UFOs e o primeiro livro sobre a Noite Oficial, agora é só PDF, lá no Portal Fenômeno, na loja do Fenômeno. Perfeito, eu vou deixar o link então dos livros e dessa live do Sr. Fujek na descrição do episódio para vocês. E lá na descrição do episódio, além desses links lá do Fenômeno que eu vou deixar para vocês, tem o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Gostam dos episódios? Estão acompanhando aí a Sessão da Meia-Noite com 2 episódios por semana agora? Terça, Sessão da Meia-Noite, quinta, nossos episódios regulares. Dê uma moral pra gente, vão lá no site. Assim que você faz a assinatura, você já tem acesso direto ao nosso grupo do WhatsApp e vem trocar uma ideia sobre esses assuntos que te gosta tanto. E lá também tem 2 lojas no nosso site. A Skinwalker, que é a loja de camisas, com essa temática ufológica, e a nossa loja de action figures, de bustos, de figuras, de filmes, de estátuas. Tem muita coisa lá, inclusive algumas mídias físicas em DVD lá para vocês que
estão nos acompanhando aí no Sessão da Meia-Noite, beleza? E só mais um lembrete, que nós também vamos soltar um dossiê especial aqui da Noite Oficial, com muita novidade, no aniversário de 40 anos do caso. Então fiquem de olho aí. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais algum caso ufológico ou um caso sobrenatural. Mas não importa qual seja, o importante é que vocês não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.